Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o Corinthians está matematicamente garantido na Libertadores em 2025. Da zona do rebaixamento à Libertadores e na Copa do Brasil. Uma das maiores arrancadas da história. O Corinthians conseguiu. Que recuperação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente precisa falar desse Corinthians que foi desenganado em alguns momentos da temporada, mas a Fiel tem esse nome não por acaso, né? A Fiel acreditou. Boa parte, talvez alguns não. A situação realmente era difícil, era preocupante. O Corinthians até a 29ª rodada estava em 18º. Foram mais de 20 rodadas dentro da zona do rebaixamento. Não é perto, não são 3 pontos de diferença, 2 pontos. Está dentro, esteve dentro, mais de 20 rodadas. Um recorde absoluto negativo. Nunca o Corinthians esteve tanto tempo na zona do rebaixamento. Esteve em 2024 e não conseguia sair daquele calabouço, daquela areia movediça e olhava a perspectiva muito difícil, muito prejudicada. O Corinthians estava nas Copas também e as Copas poderiam resultar outras Copas no ano que vem. Né? Você ganhando a Sul-Americana garante vaga na Libertadores, consequentemente na Copa do Brasil, ganhando a Copa do Brasil, consequentemente na própria Copa do Brasil e também na Libertadores do ano que vem. Ou seja, uma coisa puxava a outra, mas o Corinthians foi eliminado. Restava o Brasileiro. E como o novo regulamento da Copa do Brasil prevê uma pontuação via um ranqueamento via estaduais, o Corinthians nem chegou na fase de matas dos estaduais do Campeonato Paulista. Foi eliminado antes. O Corinthians não tinha índice via esse regulamento para estar na Copa do Brasil, que é uma competição muito rentável, que o Corinthians já ganhou algumas vezes, que pelo formato de mata-mata faz com que as coisas se equilibrem e o Corinthians possa assim chegar em anos completamente turbulentos, como no ano passado e esse ano, o Corinthians chegou nas semifinais, exatamente por conta disso. Às vezes perdia fora, decidia em casa. Força da torcida ajuda, vamos lá, o time competitivo e tal, mata-mata, pum, 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 lá e cá, passou. Assim é o Corinthians. Desprezar essa competição não é inteligente. Ainda mais uma competição que paga tanto como é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era necessária, mas não tinha como. A única chance era classificar para a Libertadores. E o Corinthians conseguiu. E garantiu a sua vaga na Libertadores depois da vitória do Palmeiras, ou mais do que isso, pela derrota do Cruzeiro, né? Não, me perdoem, torcedores. O Cruzeiro até sai na frente, toma virada, e com isso garante matematicamente o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil e da pré-Libertadores, né? Porque fica entre os 8. Essa é a grande questão. Hoje o Corinthians é 7º colocado, tem o Bahia que ficou no 50, né? O 8º, e o Cruzeiro 49. O Cruzeiro estava empatando, estava indo a 50, estava ganhando e ia a 52, tirava o Bahia dessa disputa, mas perdeu o jogo, ficou tudo para a última rodada para a gente entender quem vai para pré-Libertadores. E justamente Corinthians e Grêmio se enfrentam em Porto Alegre. Olha que fofinho, olha que meigo. E como eu previ um amistoso, né, o Grêmio já livre do rebaixamento, atingiu 45 pontos, não tem mais ameaça. Claro, né, que tem outras questões envolvidas, enfim. E mesmo assim o Corinthians também já conquistou o seu objetivo. Então, um amistoso, né? Na Arena do Grêmio, despedida do Jeromel, pode ser a despedida do Renato ou não. Enfim, um jogo com vários contornos. Eu e a patroa estaremos aqui em casa assistindo devidamente esse Corinthians e Grêmio, mas com o Corinthians já na Libertadores e o Grêmio já livre do rebaixamento. E até mesmo, se não garantido, mas encaminhado para uma Sul-Americana. Tá bom, tá bom. Agora, é impressionante o que esse Corinthians conseguiu. A gente está falando de um time que, repito, né, ficou mais de 20 rodadas na zona do rebaixamento, na 29ª estava em 18º, e a gente está falando de 9 rodadas atrás, hoje o Corinthians em 7º, classificado para a Libertadores. É uma arrancada que, no caso do Corinthians, nunca se viu. O Corinthians nunca emendou 8 vitórias consecutivas, não é 8 jogos de invencibilidade, 8 jogos sem perder. Não, nós estamos falando de 8 vitórias seguidas, uma atrás da outra, independentemente do adversário. Esse é o Corinthians do Ramon Dias, do Emiliano Dias e dessa galera que chegou recentemente, André Ramalho, Hugo Souza, Rodrigo Garro já estava aqui, né? Memphis Depay, André Carrilho, toda essa galera
é responsável por uma das maiores arrancadas da história do Brasileirão, eu não tenho dúvidas, talvez até do futebol brasileiro. É impressionante o que fez. O Corinthians, todo mundo dava como rebaixado, fora das Copas, um calendário terrível em 2025. O Corinthians vai sofrer, vai perder receita, vai ter que mandar o Memphis embora. Tudo isso passou pela cabeça do torcedor corintiano. E nesse momento, é um Corinthians classificado para a Libertadores, vai dar uma embolada no planejamento, mas o clube agora tem tempo para se planejar. O Ramon sai de férias, descansa com a família, depois da última rodada, volta e volta empregado, e volta planejando, juntamente de uma diretoria muito atuante, especialmente na figura do Fabinho Soldado e entendedor de mercado. Com isso, o Corinthians se apresenta e aí tem Paulista, é candidato, pré-Libertadores, precisa passar para entrar na fase de grupos, Campeonato Brasileiro e tudo que o calendário oferecer em 2025. Que loucura, hein, gente? O Corinthians emergiu das cinzas, virou uma fênix rara e está aí voando campos afora para conquistar grandes títulos em 2025. Não vai ser fácil, gente. O Botafogo já investiu muito e vai seguir investindo. O Flamengo a gente sabe que investe, tem um ótimo técnico que é o Felipe Luiz. O Palmeiras, que tem o Abel Ferreira com contrato até o fim de 25, ou seja, talvez até a last dance do Abel Ferreira. Bateu na trave, ou está batendo na trave aí do brasileiro, ainda tem chances matemáticas, né? A gente não sabe. Então, todo o mérito a Ramon Dias, à diretoria e especialmente ao grupo de jogadores. 8 vitórias seguidas, uma arrancada como poucas vezes, se é que alguém viu desse Campeonato Brasileiro. 7º colocado, um calendário cheio no ano que vem, não tem do que reclamar. O Corinthians foi mais além do que se imaginava e termina o ano de uma forma muito positiva, com uma perspectiva muito bacana para o ano que vem. Que arrancada, hein? Escalou. Saiu lá de baixo e se tivesse mais umas rodadinhas, poderia chegar no topo. E aí? O que vocês acharam? Qual a figura dessa recuperação para vocês? A gente tem o Memphis e o Depay, o Memphis e o Yuri como grandes figuras, tem o Rodrigo Garro, tem o André Carrilho, tem o Matheus Bidu, que se recuperou também, tem o Hugo Souza, que foi importante quando o time foi exigido. Qual o seu destaque absoluto aí dessa recuperação alvinegra corintiana? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima, hein? Até lá. Tchau!